Bem, mais uma vez, mais uma aula. Nós vamos aprender agora como cadastrar usuários e funcionários no sistema estoque.net e ptv.net. É importante que nós temos que saber a diferença entre usuário e funcionário. O funcionário é apenas para a folha de pagamento, para a comissão e para alguns poucos relatórios. O usuário ele é para ter acesso ou não às opções do sistema. Então, onde estão os usuários e onde estão os funcionários? No menu Cadastro, você encontra os funcionários. Após abrir, você pode digitar o código para pesquisar, pode digitar a matrícula, você pode apertar F3 e aqui você pode pesquisar. Nós só temos aqui o funcionário vendas e o técnico exemplo. Se eu quiser consultar o funcionário vendas, clico nele 2 vezes e ele mostra aqui as informações. Esse é um banco de dados de teste, então não temos muitas informações. O funcionário, para que ele seja um vendedor e tenha comissão, é importantíssimo que aqui em cargo ele seja vendedor e que exista uma comissão que seja maior que 0. Pode ser 0,5, 1, 2, 10, não interessa. Varia de empresa para empresa. Então, se você quiser alterar, você clica em alterar, escolhe o que ele é. Se você quiser que ele seja um vendedor, que no pedido apareça o nome dele para venda, ele tem que ser um vendedor. E se você quiser tirar alguma comissão dele, algum relatório no final do mês, você tem que colocar a comissão. O resto das informações, elas são opcionais. Elas só são exigidas se você for trabalhar com folha de pagamento. Fora disso, não precisa preencher. Só gravar, está funcionando. É importante saber a matrícula desse funcionário, porque a matrícula do usuário referente ao funcionário tem que ser a mesma. Então, se nós pesquisarmos ele aqui, vamos ver que a matrícula dele aqui é 76. Então, tem que existir um usuário 76. Então, se a gente fechar o cadastro de funcionários, menu configurações, controle de usuários, se clicar em atualizar, você vai ver os usuários cadastrados. Então, aqui nos usuários cadastrados, nós temos o administrador, que foi o usuário que eu usei para entrar no sistema, e temos o usuário vendas. E esse usuário vendas, a matrícula dele é 2. Na verdade, para que ele venha a ficar ligado com o funcionário vendas, a matrícula dele tem que ir para 76. Tá? Então, você pode clicar 2 vezes, tirar o 2 e colocar 76. E simplesmente clicar em alterar. Ok? Aqui na tela de usuários tem outras coisas importantes também. Você pode definir a senha, pode excluir, pode alterar, certo? E pode definir também o que o usuário tem ou não direito a fazer. Eu não vou usar o usuário vendas para mostrar para vocês o que o usuário pode ou não fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simular a criação de um outro usuário. Vou fechar aqui. Quando a gente quer criar um usuário, a gente menu configurações, controle de usuários, novo. Aqui você coloca o nome do usuário, tá certo? José. A matrícula dele, a descrição, que pode ser o nome completo, se ele vai participar de algum grupo pré-definido ou não, certo? A senha, que eu vou dar aqui 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Ok? Então aqui você pode marcar também algumas opções. Então, o que é que transforma o usuário num administrador do sistema? É o login administrativo. Se você marcar, esse usuário vai ter acesso a tudo. Absolutamente tudo, sem restrição. Se você desmarcar, você vai precisar definir ponto a ponto o que ele tem e o que ele não tem acesso. Como o nosso interesse é definir ponto a ponto, a gente vai criar, vai clicar em atualizar, então José vai aparecer aqui com a matrícula 78. E aqui, depois que a gente marcar José, a gente clica em propriedade. Na aba de propriedade, você vai poder navegar nas opções sistema. Então, por exemplo, cadastro de clientes. O que é que José pode fazer no cadastro de clientes? Ele pode acessar, pode cadastrar, pode alterar. Mas ele não vai excluir, mas ele pode pesquisar.
Assim é toda a navegação. O que é que José pode fazer na venda? Ele pode acessar a venda, pode operar a venda, a pré-venda, a proposta. Ele pode efetuar o desconto, vender a preço de atacado, mas ele não pode ultrapassar o preço mínimo. Não pode vender estoque negativo, e assim você vai escolhendo o que ele pode e o que ele não pode fazer. Depois que você definir tudo isso, basta fechar. Porém, só para a gente concluir, uma última opçãozinha. Aqui em cima tem vendedores. Então, José, se você quiser que José possa vender no nome do funcionário vendas, você tem que marcar aqui. Então, quando José for fazer um pedido, o usuário José, ele vai poder escolher no pedido o nome do funcionário vendas. Só lembrando para vocês que a comissão vai para o funcionário, não vai para o usuário. Ok? Eu vou fechar. Então, nós temos aqui o usuário José, com pouquíssimas concessões, que não é um administrador. E nós queremos explorar uma última coisinha, que é os grupos. Né? Nós temos aqui que o usuário vendas, ele está no grupo. E o usuário José não está no grupo. E o usuário administrador também não está no grupo. O que é o grupo? O grupo está aqui, ó, grupos de usuários. Nele, você pode criar grupos e definir, do mesmo jeito do usuário, propriedades para cada grupo. Então, por exemplo, no grupo gerência, aqui as propriedades, o grupo gerência tem acesso a algumas coisas. Aqui não está marcado quase nada, né? Então, vamos dizer que a gente colocou aqui o grupo gerência, ele pode trabalhar com vendas, né? Vamos dizer que a gente marcou todas essas opções aqui para ele trabalhar no grupo gerência. Então, se eu for nos usuários, atualizar, entrar em José, pegar e selecionar o grupo gerência, José para de obedecer às propriedades que eu coloquei inicialmente para ele e passa a obedecer às propriedades do grupo gerência. Então, todas as vezes que você precisar mudar alguma coisa para José, você vai no grupo gerência e muda as propriedades, e aí José vai absorver automaticamente aquelas propriedades. Só lembrando o seguinte, para um administrador de sistemas como esse aqui, ó, que a gente vai abrir agora, que ele está marcado como login administrativo, tudo isso que eu falei para vocês não serve para nada. Porque como login administrativo ele tem acesso a tudo, sem exceção. Ok? Então aqui a gente viu primeiro o cadastro de funcionários, certo? Que é um cadastro normal. Vimos a importância do cargo ser vendedor e da comissão dele. E vimos também que para cada funcionário tem que ter um usuário. E essa matrícula desse usuário tem que ser igual ao do funcionário. Exatamente igual. Ou seja, se você botar aqui 00076, você também vai ter que colocar lá 00076. Sem exceções. Ok? Bem, por essa aula é só. Até a próxima.